Que página Nada. é, prof? Ou que começa mesmo, a página que começa, que a gente vai começar? 108. Oi? 108. 108? Ah, tá, verdade. 108. 108. Então, o prof está esperando a gravação. Está gravando já, né? Então, vamos lá, meus amores. Já gravou. Já gravou. Já tá gravando. A prof já compartilhou a tela com vocês, né? A tela da prof está sendo compartilhada nesse momento. E o que nós vamos ter hoje? A apostila, página 108, a prof deixou para vocês realizarem a atividade 2, né? Referente a Tarsila Amaral. A prof explicou antes de encerrar a aula passada, no dia 13. Então, ficou as atividades que a prof também explicou, né? Na página 109. E também as parafinhas. Então, agora a prof vai estar compartilhando a tela da prof, né? Para a apresentação. Mas antes, eu vou dar uma boa tarde para essa galera linda, né? Então, a prof só ver aqui. A prof vai só alterar aqui o layout da outra tela do computador da prof hoje. E vou começar com os boa tardes, né? Boa tarde para essa galera linda. Mesmo com chuva, com frio, tá aqui, né? Gente, que delícia poder ficar em casa. Então, vamos começar com boa tarde, Cauã. Seja bem-vindo. Boa tarde, Fábio. Seja bem-vindo também. Felipe José. Mesmo que tá frio, eu preferia estar na escola. Eu também, né? Preferia 1000 vezes estar na escola. Júlia Oliveira, boa tarde, minha princesa. Júlia Monique também, boa tarde, lindona. Boa tarde, Lorenzo. Roger, seja bem-vindo. Boa tarde, Tainá. Victor Henrique. Vinícius, boa tarde, meu amor. Vitória Pereira, seja bem-vinda. Boa tarde, princesa. Vitória Brigo, com o seu novo animalzinho de estimação. Sejam bem-vindos, vocês dois. Zaira, lindona, seja bem-vinda também, princesa. E a prof vai começar agora compartilhando a tela com vocês, certo? Vou iniciar o compartilhamento, já iniciei, na verdade, né? Mas agora a prof vai só deixar na barra de fixado, né? Para vocês a tela de compartilhamento da prof. Certo? Então, vamos lá. Todo mundo abrindo, por favor, na página 108, a prof deixou para vocês tarefinha, certo? Até aí, ok? Sim. E o que a prof deixou? A reprodução da Vila Amaral e responda às questões. Então, aqui nós temos a obra de arte, né, Operários, de Tarsila Amaral, e ela pintou essa obra. Tá tudo bem com a prof, gente? Parece que ela saiu, né? Parece que ela saiu e coisou a tela. Só pra mim que não tá aparecendo mais a prof. Pra mim, a prof saiu. A prof não tá mais aparecendo. Não tá mais aqui. É verdade? Tá.
Ela tá assim? Sim. Ela saiu. Ela não saiu, gente. É porque ela entrou com o computador e com o celular. Eu acho que só o celular dela tá na chamada. Ah, tá. Espera aí, meus amores, que a prof caiu aqui com outro computador. Prof tá com Sabia? dois computadores hoje. Oi, agora vocês me ouvem? O prof já colocou novamente o compartilhamento para vocês. Pra mim não apareceu. Calma que está indo. Vou apresentar a tela novamente. Agora sim, está indo. Foi? Foi. Muito bem. Não tá aparecendo pra mim. Ah, agora sim apareceu. Isso, para a prof já está aparecendo, meu Tá amor. travando muito. Isso, é a internet, né? Infelizmente. Eu tenho uma pergunta pra você, mas eu quero. Você pode me ajudar a lembrar no final da aula, porque ela não tem a ver com o nosso conteúdo? Ok. Prof, lembra, tá? Tá bom. Então vamos lá, gente. Ficou de tarefinha número 1. O que mais chamou atenção nessa obra de arte, né? De Tarsila do Amaral. Alguém pode responder? Diferentes personalidades. Os trabalhadores? Os trabalhadores. O que mais? O que mais chamou atenção? A prof explicou naquele dia. Que são de vários países diferentes. Vários países diferentes, Tem né? características Imigrantes. Eu vi que também você falou que eles estavam quentes, alguma Características. coisa assim. Isso. Nós podemos observar o quê? O contraste, né, gente, de cores. Ela fez um céu azul bem lindo. Sabe aquele dia maravilhoso de sol? E o contraste com as chaminés das fábricas, né? Que aparece aqui também. Também temos as diversidades, né? Nos rostos dos operários, com cores, né? Temos linhas diagonais, temos linhas retas, né? Então, temos todos esses detalhes. Então, como poderia ficar a resposta? Porque ali é uma resposta pessoal, né? O que mais chamou a sua atenção na imagem. Então, assim, observar as cores, o cinza da fábrica, o azul do céu contrastando com cores, né? Nuances do rosto dos operários, composições, né? Há uma linha diagonal clara separando os operários das fábricas, né? O detalhe dos rostos nas pessoas, entre outros, né?
Até aí, ok? Alguém fez algo totalmente diferente de algo que a prof citou aqui? Eu não fiz. Está mais ou menos de acordo? Olha, o meu livro tá na casa da Manu, então. Sim. Então vamos lá. Na época em que o quadro foi feito, o que estava acontecendo com a indústria e com os operários no Brasil? A chegada dos imigrantes, a revolução. Isso mesmo, né? Na época que o quadro foi pintado, gente, o número de indústrias e os operários estavam aumentando significativamente, né? Que foi o auge, né? Mesmo das indústrias no Brasil, né? Então, na época em que o quadro foi feito, o que estava acontecendo, gente, que o número de indústrias e de operários estava aumentando significativamente no Brasil. Então, realmente, ela retratou isso, né? Muitos operários imigrantes de diferentes culturas que vinham, né, trabalhar nessas fábricas, não só imigrantes, como os próprios migrantes, né, que houve uma migração dentro do Brasil. Até aí, ok? Ok? Então tá. Número 3. Como os operários aparecem no quadro? Em sua opinião, por que a artista os representou assim, gente? Como aparecem esses operários? Triste. Tristes. O que mais? Amontoados. Amontoados, né? Que acaba dando essa impressão de multidão, né? E relata também o quê? A perda da individualidade, né, gente? Olha só. Que eles são vistos como operários que trabalham em uma fábrica, em uma indústria, né? Eles acabam perdendo, né, a sua individualidade. Então, os operários, eles estão aglomerados, né, todos amontoados, e a artista compôs assim para dar a impressão, né, gente, de haver aí uma multidão, levando o quê? A perda da individualidade, né? Dando a impressão que havia muitos operários, né? Até aí, ok, meus amores? Número 4. Indique a semelhança e diferença entre os operários representados na pintura, gente. Cite uma semelhança entre esses operários. Todos trabalhadores. Oi? São trabalhadores de uma fábrica. São trabalhadores. A semelhança é que todos são operários, né? Todos são trabalhadores de uma indústria, de uma fábrica, certo? E a diferença, gente? Diferenças são enormes, né? Cite uma, por favor.
diferentes nacionalidades? Oi? Das diferentes nacionalidades? Nacionalidades diferentes. Outra diferença. Você tinha pessoas loiras, pessoas negras, pessoas brancas, há mulheres, homens, né? Pele, questão de pele, roupa, cor de cabelo, etnias, né? E entre outras. Então, possível resposta, né? Que foi solicitado para vocês identificarem. Os operários se diferenciam pelo gênero, né? Há homens e mulheres, pelas características físicas, há pessoas loiras, morenas, negras, orientais e brancas, pelas roupas, entre outros, né? E a semelhança está no fato de todos estarem relacionados ao trabalho nas indústrias, né? Então, todos são operários. Até aí, ok? Sim. 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 Repare nos rostos das pessoas retratadas e escolha 3 adjetivos que os caracterizem. Então, vamos olhar aqui. 3 adjetivos das pessoas. O que a gente pode ver neles? 3 características. Tristes. Tristes. Mais alguém? Cor de pele. Cor de pele, né? Diferentes. Tristes. Diferentes. Semblantes iguais. Amontoados. Tristes, amontoados, diferentes, iguais. Esse iguais, gente, seria no sentido que eram operários, certo? Sérios, o semblante estava sério. Há várias possibilidades. Até aí, ok? Podemos corrigir as tarefas? Deixa eu ver aqui, alguém estava escrevendo no chat. Bem. Isso, sério, Victor. Muito bem. Ô, prof, você pode voltar no 3? Eu já fiz o 5, mas eu tô parado no 3 ainda. A 3? Repetir a aula? Isso? Sim. Ok, Vini. Hoje está muito frio. Tá muito frio hoje. E eu vou dizer que uma coisa para vocês. Amanhã vai estar mais frio ainda. Segundo a previsão do tempo. Prof, eu tenho que te contar uma coisa falando sobre frio. Ah,
passada eu morava em uma cidade que era muito fria, inclusive umas cidades por perto nevava e etc. E eu vou passar semana que vem lá, mas eu vou continuar fazendo todas as aulas, tá bom? Fica Sim. tranquilo. Inclusive nas aulas ao vivo. Só que lá é tipo diferença de 6 graus mais frio. Aqui. Ui! Eu também vou pra lá semana que vem. Eu vou pra Serra do Rio do Rastro. Quando? Sério, Zaira? Que Semana- legal. Eu É vou pra bem pertinho. Gramado. Lá Quando, no- Zaira? É tipo muito Esse final de pertinho. semana? Valiporã, Balneário. Semana que vem. Semana que vem. Paraná. Ai, gente, é muito frio. Valiporã, Paraná. Paraná. Curitiba também é bem frio, gente. Tipo Ó, assim, lá Lourenço. chegou a dar. Lourenço, Dezembro. Lourenço, já que tu vai para Gramado, a prof quer chocolate. Eu também quero. Não, chocolate de Gramado, gente, é de outro mundo. Não se compara. Chocolate quente de lá. Gente, nossa, você toma uma xícara de chocolate quente. No primeiro Eu só gole, dei- você escuta o seguinte. Eu só dei azar que vai ter prova semana que vem. Deus, Bem que lá. vai ter prova. Minha mãe e o meu padrasto, eles passaram a lua de mel deles lá em Gramado, que eles se casaram ano passado. Eles trouxeram um monte de chocolate pra gente. Nossa, era muito bom o É chocolate de muito lá. bom. Gente, quando eu tomei um gole daquele chocolate quente, eu juro que eu ouvi os anjos cantando. Aham, juro pra você. Prof, tipo É de assim, outro mundo. sabe pra onde a Zaira É vai? coisa para você ir lá passar 3 O quê? dias e engordar 10 quilos. Prof, sabe pra onde a Zaira vai no Serra do Rio do Fala, Júlia. Sei. Então, fica tipo do lado de Lages, ou em Lages, não lembro certinho, mas enfim. E tipo, ali Eu amo muito chocolate. perto neve. Mas E ali parece que assim, super Semana pertinho onde eu vou retrasada, semana que vem. eu fui pra Ia Piratuba. Lá também tava Piratuba. muito frio. Eu fui semana passada. Inclusive, Sim. Prof, ano passado era pra ter dado neve. A gente até foi pra cidade, só que deu menos 15 graus. Aham. Uau! É muito frio. É frio, hein? Em Atalanta, que é a cidade É onde eu muito vou, frio. deu menos 3 só. Não foi tão frio. Só? Só menos 3? É, tipo assim, 0 Só- graus lá no inverno é comum. Então, Sim. geralmente Prof, dá você prefere menos verão grau, ou inverno? É muito Eu frio. prefiro inverno, gente. Só Somos que dois. assim, Prof, lá, digamos que Verão, toda casa pra tem sempre, lareira verão. ou fogão a lenha pra esquentar, porque é muito. Ou fogão a lenha pra esquentar. Eu amo muito mais verão. Prof, um dia eu fui. Um dia não, né? Às vezes. É bem difícil, mas antes, assim, da quarentena, assim, ou até quando não tinha muitos casos, assim, eu fui na casa da minha tia lá no não sei onde é que é, mas é no interior de Camboriú, e daí tava muito frio. E como lá tem bastante verde, assim, lá estaria mais frio do que aqui. E a gente, nossa, ficou muito frio. A gente teve que fazer um monte de coisa assim quentinha pra comer, tomar, porque tava muito frio. Na verdade, pode viajar agora, né? É Porque bem senão frio, os né? hotéis não estariam abertos. Daí aí lá na minha Gente, eu fui É. num hotel bem grande e não tinha muita gente. Tinha menos de 50% das pessoas que iam, tinha menos que isso. Sim. Então vamos lá, meus amores. Vamos retornar. Em casa, Tá dando eco. ficou o seguinte. Tarefinha 1 e 2 só para vocês realizarem, lá na página 110. Escreva aí para as frases que tratam de imigrantes
e M para as que tratam de migrantes. Eu fiz. Então, vamos lá. Em 1905, Joaquim veio de Portugal com sua esposa e seus filhos para trabalhar na fábrica de tecidos de Juta, em São Paulo. Joaquim, gente, e sua família, eles são imigrantes ou migrantes? Imigrantes. Imigrantes. Então, vamos colocar a letra Migrante, I. imigrante, migrante. Isso. Maria, filha de uma ex-escravizada, viajou da Bahia para o Rio de Janeiro em busca de emprego. Ela é uma imigrante ou migrante? Migrante. M, né? Migrante. Pedro veio da Itália para São Paulo com sua esposa, Teresa, em 1910. Como ele era alfaiate, logo conseguiu um trabalho. E alguns anos depois, abriu sua própria alfaiataria. Pedro e sua família. Imigrantes ou imigrantes? Imigrantes. Imigrantes, né? Muito bem. E o último, em 1913, Filomena saiu de Minas Gerais com sua filha e foi para o Rio de Janeiro. Então, Migrante. capital do país. Ela era migrante. Muito bem. Muito bem, galera. Pronto. Alguém pode desligar o microfone, porque tá Por dando um favor, barulho gente. super estranho. Ligando o microfone. Melhorou? Sim. Então, vamos lá. Leia o depoimento recolhido por Ecléa Bossi e publicado em seu livro Memórias e Sociedade, Lembranças de Velhos. Senhor Amadeu, nascido em 1906, comecei a trabalhar com 9 anos numa oficina de gravura. Meu irmão Alfredo, que trabalhava lá, me encaminhou. Era estamparia, gravuras, fundição de placa de bronze. Nessa fábrica foi minha infância, mocidade e uma boa parte da velhice. Saí de lá com 55 anos de trabalho. Aposentado. Quando entrei, ganhava R$ 500 por dia, 15 mil réis por mês. Trabalhava das 7 da manhã até as 5 horas. R$ 500 por dia já dava para comprar leite e pão. Gente, observe o seguinte, ela entrava às 7 horas da manhã. Ela não, ele, né? Então, Amadeu. Entrava às 7 horas da manhã e saía às 5 horas da tarde, gente. Ele ganhava R$ 500 por dia. Ele trabalhava, gente, uma carga horária bem extensa. E o dia trabalhado dele só dava para comprar leite e pão. Era muito pouco esse salário. Imagina você trabalhar o dia inteiro, gente. Mas eu acho que, eu tenho certeza, né, que o dinheiro já mudou, mas R$ 500, tipo, se uma pessoa ganhasse R$ 500 hoje, ela iria ter um lucro bem bom, dava pra comprar muito pão e muito leite. Isso, mas era o dinheiro da época. Então, para vocês terem uma noção, era como se hoje ela ganhasse no máximo R$ 10. Como se ele... Perdão. E ele trabalhava muito, né?
Então, vamos lá, gente. De acordo com esse depoimento, responda. Com que idade o senhor Amadeu começou a trabalhar? E quantas horas ele trabalhava 9 por anos. dia? 9 anos e 10 horas por dia. 9 anos e 9 horas por dia. Senhor Amadeu começou a trabalhar com 9 anos e trabalhava 9 horas por dia. Então, vamos lá. Letra B. Quanto tempo ele trabalhou no mesmo lugar, gente? Até 55 anos de idade. Pois é. Ele trabalhou 55 anos nessa fábrica. Vamos lá. Ele trabalhou 55 anos nessa fábrica. Gente, a remuneração que ele recebia era suficiente para suas necessidades? Justifique sua resposta. Ele não trabalhou 55 anos, ele trabalhou 46 anos naquela fábrica, porque ele entrou com 9. Não. Ele saiu de lá. Olha aqui no texto. Só um pouquinho. Saiu de lá com 55 anos de trabalho, não 55 anos de idade. Certo? Ok? Ele ganhava R$ 15 por dia. E R$ 15 não, ele ganhava R$ 500 por dia. E a remuneração que ele recebia, gente, era suficiente para suas necessidades? Justifique. Não era suficiente, né? Porque no segundo texto, ele só conseguia comprar leite e pão. Então, gente, a remuneração que ele recebia não era suficiente, porque ele só conseguia comprar leite e pão. Se esse depoimento, gente, fosse de um trabalhador do século XXI, que leis trabalhistas teriam sido desrespeitadas pela empresa que o contratou? São 3 leis que foram desrespeitadas. Se ele trabalhasse hoje no século XXI, que leis trabalhistas estariam sendo desrespeitadas pela empresa? Ele ter trabalhado com 9 anos de idade, ele ganhar menos do que ele pudesse sustentar, e às 9 horas não pode, né? Dependendo de quantas horas de descanso. Muito bem, Lourenço. Então, vamos lá. Se fosse hoje, gente, nós iríamos começar com o quê?
a quantidade de horas trabalhadas. Certo? Ai, prof, a gente já conversou sobre isso, né? Você tem uma carga horária de 8 horas por dia, porém, você pode estender para 9 horas. Porém, você tem que ganhar a mais, se chama hora extra, né? Então, começamos com as horas trabalhadas, né? A quantidade de horas de trabalho. Segundo item, a idade mínima, gente. Não se pode trabalhar com 9 anos somente a partir dos 16. É a idade mínima para trabalho. Antes disso, você é um aprendiz e só pode ser um aprendiz a partir dos 14 anos. Certo? E por último, o salário mínimo. Existe um salário mínimo. Você não pode trabalhar 8 horas e não ganhar um salário mínimo. Não pode, gente. A lei diz, se você trabalhar 8 horas por dia, você tem que ganhar, no mínimo, um salário mínimo, que é R$ 1.045. Certo? Prof, o meu irmão, eu não sei, mas acho que ele trabalha desde os 14, só que, tipo, ele ganha um bom salário, ele trabalha até hoje na empresa do meu pai, só que, tipo, ele trabalha, né, no escritório, tipo, não era um trabalho tão pesado. Sim. Mas daí ele não tinha carteira assinada, agora ele tem. Sim, mas você trabalhar numa empresa de família, tipo, para ajudar, né? Até a gente sabe que é um negócio de família, né? Mas, mesmo assim, tem que respeitar a carga horária de trabalho. A número 3, meus amores, a prof disse que não era necessário, que a prof não ia cobrar, né? E vamos para a matéria de hoje, gente. É bem fácil, bem rápido, né? A luta pelos direitos do trabalhador, página 111. Que diz o seguinte: conforme você estudou, no fim do século XIX e início do século XX... Nossa aula vai até que horas? A nossa aula? É isso? Ou a página? A página vai até a página 113. A hora. Quando a gente chegar na página 113, meu amor, tranquilo. Então, a média é até as 2h30, né? Até as 2, não, perdão, às 15h30. Mas se a gente terminar antes, não tem problema. Desculpa cair da chamada por causa da internet. Ok. Página 111. Então, conforme você estudou, no fim do século XIX e início do século XX, os trabalhadores urbanos brasileiros enfrentavam grandes dificuldades. Que dificuldades eram essas, gente? Recebiam grandes dificuldades. No final do século... No final do século XIX, início do século XX, os trabalhadores urbanos enfrentavam grandes dificuldades. Que dificuldades eram essas, gente? Recebiam salários baixos, trabalhavam em condições impróprias, tinham jornadas diárias excessivas, né? Ou seja, trabalhavam por muitas horas. E não havia leis que regulassem as relações entre os operários, funcionários e seus empregadores. Ok?
Diante dessa difícil situação nas primeiras décadas do século XX, os operários de diversas fábricas começaram a se unir e a lutar por melhorias nas condições de trabalho. E aqui nós vemos uma imagem, né? Que foi a manifestação de operários na cidade do Rio de Janeiro, no dia 1º de maio, em 1919. Gente, essa manifestação, ela se tornou tão importante que até hoje, no dia 1º de maio, a gente comemora o Dia do Trabalhador, aonde que até os supermercados fecham, né? Eles geralmente não abrem. E se abrem, é com um horário bem diferenciado, né? Que fica marcado o quê? Que a partir desse período, gente, os operários, eles começaram as suas se manifestar, né, gente, quanto às insatisfações referente à carga horária, castigos físicos, muitos recebiam, né, horas de jornadas de trabalho excessiva, baixos salários, condições insalubres, muitas vezes, dentro da fábrica, né, e entre outras. E aí, gente, de que forma que esses trabalhadores lutaram pela conquista de seus direitos, gente? De que forma será? Eles fizeram negociações, greves, passeatas, né? Que muitas ainda são utilizadas hoje, né, gente? Que acaba manifestando o quê? Insatisfação, né? Por alguma coisa que está incomodando ou não está sendo reconhecido. Os trabalhadores se organizam, página 112. No final do século XIX, início do século XX, o Brasil já contava com um número significativo de trabalhadores que atuavam nos mais diversos setores, indústrias, construção civil, portos, ferrovias, entre outros, né? Mas as condições de trabalho eram bem difíceis. Em muitos casos, cada empregador da indústria, do comércio, da construção civil, entre outros, eles impunham, gente, suas próprias regras que deveriam ser seguidas. Era ele quem determinava o salário a ser pago, que sempre era muito baixo, né? Abaixo do mínimo para as pessoas sobreviverem, principalmente uma família, né? A jornada de trabalho que chegava a variar de 12 a 15 horas por dia, multas e descontos que se aplicava a funcionários, as demissões, a ação realizada em casos de acidentes de trabalho, entre outros, né? Alguns chegavam, gente, a impor castigos físicos para aqueles que não atingissem a produção esperada. Então, olha como viviam esses operários naquela época, né, gente? E quem determinava tudo isso naquela época? Os grandes empregadores, né, os donos de indústrias, de construção civil, de ferrovias, de portos, entre outros, né? E essa situação, gente, fez com que alguns trabalhadores se unissem para defender seus interesses. O que eles queriam, gente? Melhorias de salário, jornadas de trabalhos mais justas, ambiente saudável e seguro, entre outras reivindicações.
Então, depois de tudo isso, gente, e a gente pode observar, né, que realmente ficou insustentável, né, gente, trabalhar sobre essas condições, né? Imagina, gente, você trabalhar de 12 a 15 horas por dia, ser castigado, né, receber castigo físico, correr risco, né, tanto de saúde, ou risco até mesmo de vida, gente, no local que você trabalha, receber um salário que não dá nem para você sustentar sua família direito. Foi todas essas condições, gente, que fez o quê? Os trabalhadores começarem a se unir. E eles não pediam algo absurdo. Para nós, hoje, não é absurdo. Mas naquela época era, gente. É isso que eu quero que vocês entendam. Na nossa época, não parece absurdo isso. É o mínimo, né? Mas naquela época, era um absurdo isso. Então, gente, no quadro abaixo, mostra os principais motivos de insatisfação dos operários brasileiros entre 1917 e 1920, gente. Então, aqui, salário insuficiente, multas, atraso no pagamento, condições de trabalho, higiene, acidente, etc., entre outros. A carga horária, o horário de trabalho, a jornada era muito extensa. Eles não tinham o descanso semanal, eles trabalhavam todos os dias, durante todos os anos. E simplesmente o não cumprimento de acordo, né? Às vezes, o patrão vinha, né, o grande empreendedor, né, o empresário, dono de uma indústria, e fazia uma proposta. Não, aqui na minha empresa você vai trabalhar só 9 horas por dia, não vai trabalhar 15, que nem lá na outra. Aqui, não, aqui eu não atraso o pagamento. Aqui você vai receber um salário decente. E aí chegava, ele era contratado e logo a situação mudava, né? Então, era o não cumprimento do acordo. Quando via que aquele funcionário estava com o salário atrasado, a carga horária estava extensa, não havia descanso semanal e o acordo não era cumprido, né? No Brasil, os primeiros grupos de trabalhadores que se organizaram criaram por volta de 1890 a Sociedade do Socorro Mútuo. Gente, olha que lindo esse nome. Sociedades de Socorro Mútuo, né? Que era o quê? Precisamos nos unir, né, operários, e nos ajudar. Os membros dessa sociedade destinavam uma parte de seus salários, que já era baixo, para fazer uma espécie de caixinha, com o qual compravam remédios, pagavam diárias aos associados mais pobres. Além disso, promoviam festas, bailes, eventos, entre outras atividades culturais e sociais. Então, gente, quando você entrava nessa sociedade, né, o que você fazia? Você pagava, né, deixava uma parte do seu salário e, com todo esse dinheiro arrecadado, eles compravam remédio,
pagavam diárias de trabalhos, Essa é a né? 113, né? É 113. Para aqueles que eram mais pobres, né? Além disso, promoviam festa, bailes, eventos, né? Justamente para dar aquele ar de descanso. No início do século XX, essas sociedades transformaram em ligas de resistência. Além de prestar auxílio financeiro, elas também iniciaram a luta pela conquista de melhorias nas relações do trabalho nas fábricas, tentando acabar com os abusos dos patrões. Então, gente, essas sociedades, além de prestar auxílio financeiro, elas também iniciaram a luta pela conquista de melhorias em relação ao trabalho nas fábricas, né? Tentando acabar com os abusos dos patrões. Certo? Mais tarde, somente mais tarde, gente, vieram os primeiros sindicatos que acabaram substituindo as organizações anteriores, né? A Sociedade do Socorro Mútuo e a Liga de Resistência. O primeiro Congresso Operário Brasileiro, que ocorreu em 1906, na cidade do Rio de Janeiro, reuniu trabalhadores que discutiram o quê? Estratégias para garantir a segurança dos operários no ambiente de trabalho. A defesa deles contra os abusos dos patrões e melhores condições de trabalho. Foi nesse congresso que o termo sindicato passou a ser utilizado para denominar a associação de trabalhadores, que defende os interesses de um determinado grupo de profissionais. Por exemplo, gente, existem sindicatos dos professores, sindicato dos ferroviários, sindicato do comércio, sindicato da rede hoteleira e assim por diante. Existem vários sindicatos, sindicatos metalúrgicos e assim foi se expandindo, né? Então, gente, o primeiro Congresso Operário Brasileiro ocorreu em 1906. E esses trabalhadores se reuniram para quê, gente? Olha só, o principal objetivo deles é garantir a segurança dos operários no ambiente de trabalho, gente. E a defesa deles contra os abusos dos patrões. E a melhoria nas condições de trabalho. Então, gente, o salário era baixo, a jornada de trabalho era extensa, mas eles estavam discutindo o quê? Sobre a segurança dos operários no ambiente de trabalho. Isso em 1906, certo? Com o tempo, os trabalhadores ampliaram a sua compreensão a respeito de como o movimento do operário deveria funcionar para conquistar melhorias nas relações de trabalho e passaram a usar a greve como um instrumento de pressão. Né? O que é a greve, gente? É uma parada temporária e coletiva, que é decidida em assembleia, né? De quaisquer atividades em protesto para a obtenção de benefícios materiais ou sociais, né? Para que eles consigam garantir alguns benefícios que eles estão insatisfeitos. Então, essas greves, gente, começaram a acontecer, certo? Que são essas paradas. Vocês poderiam fazer uma parada de um dia, uma semana. Recentemente, nós tivemos o quê, gente? A greve dos caminhoneiros. Vocês se lembram dessa greve? Eu me lembro, prof. Foi em 2018, eu acho, né? Isso, em 2018, gente. A greve dos caminhoneiros, gente,
ela foi tão Tá tendo intensa. uma greve de Correios agora. Isso, agora vai ter a greve dos Correios, né? Mas a greve dos caminhoneiros foi justamente, gente, uma manifestação que eles se reuniram e fizeram contra o quê? Um valor abusivo que eles achavam, né, que ia prejudicar o trabalho deles, e eles resolveram parar todos. E o que aconteceu, gente? Falta de combustível, supermercados, né, que começou a faltar certos alimentos. Então, olha só, como a greve é importante, né? Quando você quer reivindicar algo que seja justo, certo? Desde que seja justo. E o governo voltou atrás, né? E os caminhoneiros pararam a greve e continuaram a sua vida normal até hoje, né? Então, os Correios também estão agora para entrar em greve, né? Justamente que estão querendo algum direito, né? Ou protestando de algo que não está beneficiando, né? Ou muitas vezes só estão querendo melhores condições de trabalho. E vamos realizar a atividade 1, 2 e 3, certo, meus amores? Deixa eu botar aqui na apostila, na página 113, para ler. Quais eram os problemas enfrentados pelos operários no início do século XX, gente? Salário insuficiente, multas, atraso de pagamento, condições de trabalho, horário, descanso, não tinha descanso semanal e não tinha complemento de acordo. De acordo, muito bem. Cada indústria, gente, fazia o quê? As suas próprias leis trabalhistas. Os salários eram baixos, enquanto a jornada de trabalho chegava a 15 horas por dia. Os operários também eram submetidos a multas e descontos e demissões arbitrárias e não tinham qualquer assistência no caso de acidentes. E também havia alguns casos de violências físicas. Então, esses, gente, eram os problemas enfrentados pelos operários naquela época, certo? Você encontra isso, gente, aqui no início, né? Ó. Quais eram as dificuldades, certo? Eles determinavam o salário a ser pago, né, a jornada de trabalho de 15 horas por dia, multas, descontos, né, demissões realizada em casos de acidente de trabalho, chegavam a impor castigos. Tá? Para eu deixar aqui. Vai dar um tempinho para vocês copiarem, ou a partir do que a prof colocou aqui, vocês estarem criando sua ideia, né? Que faça sentido, como a da... Eu acho que é a Vitória Brigo, né? Que respondeu.
Pro, depois entra Oi. naquele link que eu mandei ali no chat. Tô lendo agora. Nossa, é super legal. É a história do Brasil. Ok. Mas conta de tudo. Tem que ver até o final. Podemos ir para 2? Podemos, meus amores? Sim, prof. Ok. Qual a origem desses problemas, gente? Qual era a origem? O que originou esses problemas? Gente, a origem desses problemas ocorreu por quê, gente? Porque havia ausência de leis, né, que regulassem a relação entre patrões e empregados, impedindo esse abuso. Então, da onde você tirou isso, prof? Que havia ausência aqui, ó, em muitos casos, cada empregador da indústria, comércio, entre outros, impunha suas próprias regras. Então, a origem de todos esses problemas era a ausência de uma lei de leis, né, que regulassem essa relação. Leis que determinassem, né, gente? Não, peraí. As leis que nós temos hoje são tantas horas de trabalho por dia, uma folga semanal, um salário mínimo justo, condições de trabalhos adequadas. Então, como não havia essas leis, acabava acontecendo o quê? Esses abusos, né? Por parte dos patrões, dos empregadores. Todo mundo entendeu o que a prof explicou? Mais ou menos. Mais ou menos? Então, vamos lá. Quais eram os problemas enfrentados pelos operários? Né? A gente viu que eles enfrentavam o quê? Os salários eram baixos, a jornada de trabalho era muito extensa, né? Chegando até 15 horas por dia. Eles eram submetidos a multas, descontos, demissões, né? Demissões injustas, né? E eles não tinham nenhuma assistência em caso de acidente de trabalho, né? As condições de trabalho, né, eram muitas vezes insalubres, perigosas. E também havia casos de violências físicas. Mas qual era a origem desses problemas, gente? Era a ausência de leis que proibissem isso, né? A ausência de leis que regulassem essa relação entre o empregador e os empregados, entre o patrão e os operários, que impedisse esses abusos, né? Que abusos? Mais de 15 horas por dia, 15 horas por dia de trabalho, sem folga semanal.
Então, tudo isso só acontecia, gente, porque não existia lei, né, que regulasse essa relação, né? E a gente pode ver isso lá na página 112, que diz o seguinte, no segundo parágrafo: mas as condições de trabalho eram bem difíceis. Em muitos casos, cada empregador da indústria impunha suas próprias regras. Entende? Então, não havia algo como diz hoje. Nós temos a regra, você tem que ganhar um salário no mínimo. Não existia essa regra. Você quer o trabalho, Felipe? É isso. Se você não quiser, alguém vai querer. E aí, qual a opção que você tinha? Ou você garantia o pão e o leite todos os dias, ou você ia passar fome. E isso que estava acontecendo. E todos esses problemas, justamente, é porque cada empregador fazia sua própria regra. E isso levou o quê? Os operários a se unir. Certo? Como a sociedade de socorro mútuo ajudava os trabalhadores, gente? Lá na página 112 também. Como a sociedade de socorro mútuo ajudava esses trabalhadores, né? Os membros dessa sociedade destinavam uma parte dos seus salários para fazer uma espécie de caixinha, com a qual compravam remédios e pagavam diárias às sociedades mais pobres. Além disso, promoviam festas, bailes, eventos, entre outros, né? Então, é bem isso que a Vitória leu, né? Os trabalhadores que tinham condições reservavam uma parte de seus salários. Com isso, ajudavam a comprar remédios e até mesmo pagar diárias aos associados mais pobres. Exemplo, Vinícius. Vinícius trabalha numa fábrica e pisou, uma fábrica de vidro, né? E, de repente, ele caiu sobre um vidro quebrado no chão e acabou cortando o braço e que ele ficou impossibilitado de trabalhar. Então, naquela época, além dele correr o risco de ser mandado embora, nesse tempo de recuperação, ele não recebia. Então, seria essas diárias, né, para os mais pobres. Então, essa sociedade do socorro mútuo, ele pagava, né, essa diária para o Vinícius, que estava acidentado, né, em casa, correndo risco até de perder o emprego. Eles também organizavam festas, bailes, eventos, entre outras atividades culturais e sociais. Podemos ir para a última questão, meus amores? Não, ainda não.
Ainda não? Sim, prof. Tá, espera só um pouquinho, para vai esperar um minutinho, tá? E aí, gente? Com base na número 3, o que a Sociedade de Socorro Mútuo fazia, você acha que a Sociedade de Socorro Mútuo colaborava para a melhoria da relação de trabalho, tornando-a mais justa? Sim ou não? Sim. Sim. Será? Eles colaboravam, gente, para a melhoria da relação de trabalho? Não. Não, eles não colaboravam, né, gente? Eles ajudavam, porém, aquela condição, ela não estava mudando, né? Não necessariamente, gente. Isso não acontecia por quê? Porque ele ajudava quem mais necessitava. E eles não colaboravam, gente, efetivamente para a mudança na relação. Certo? Mas o que a gente não pode dizer, gente, que não foi importante essa associação, né? Porque foi a partir dessa associação que ela foi evoluindo. Mas no primeiro momento, ela ajudava somente quem precisava, né? E não colaborava para as mudanças na relação de trabalho. Certo? Essas mudanças, gente, ela só foi acontecer mais tarde, quando ela deixou de ser Sociedade de Socorro Mútuo para virar Liga das Resistências, mas a mudança efetiva só aconteceu com os sindicatos. Ela foi a pioneira, né, que reconheceu que eles tinham que se unir, né, para ajudar quem mais necessitava. Mas eles não colaboraram efetivamente para mudanças, né, em relação ao trabalho. Eles só ajudavam os operários que estavam doentes, acidentados, estavam afastados por algum motivo, né? Justamente isso. Enquanto vocês estão respondendo, a prof vai estar realizando a chamadinha. Certo, meus amores? Arthur. Brenda. Cauã. Presente. Fábio. Prof, quem já acabou pode sair? Quem já acabou pode sair, meu amor. Tchau. Tchau, meu amor. Fique com Deus. A primeira Tchau. Felipe. Isabel. Tchau, meu amor. Júlia Oliveira e Júlia Monique.
Presente, prof. Tchau. Lara, tchau, meu amor. Lorenzo, Lucas, Luciano, Luísa, Manu. Galerinha, alguém antes falou para a prof. Não me esquece, prof, eu preciso falar algo importante. Mas não tem nada a ver com a aula. Peraí, vou ligar pra Júlia que ela já saiu, tá? Pronto. Ah, tá. Micael, Nicolas, Roger, Tainá, Vicenzo, Victor, Vinícius. Presente. Tchau, prof. Beijo. Tchau, meu amor. Vitória Pereira e Vitória Brigo. Presente, prof. Wallace e Zaira também está presente. Então é isso, prof. Não era nada que a Júlia queria falar com você. Tá bom, então. A professora lembrou, né? Sim. Que a Júlia, que alguém disse para a prof, me lembra, por favor. Sim. Tá bom? Então, um beijo, minha princesa. Beijo. Fique com Deus. Bom trabalho. A gente se vê